Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educage. Eu sou o professor João Marcelo e hoje eu vou estar apresentando para vocês o comecinho aqui de geometria plana. Então a geometria plana é um tópico da matemática que estuda figuras, ângulos, retas, enfim. Para começar, nada melhor do que a gente estudar ângulos, que é um conceito fundamental para vocês entenderem em geometria plana. Para começar, a gente tem que classificar os nossos tipos de ângulo. E a gente vai usar dois ângulos como referência, que são os principais, que são de 90 graus e 180 graus. A gente tem 4 tipos principais de ângulos. Então, ângulos que são menores que 90 graus, ângulos que são de 90 graus exatamente, ângulos que são entre 90 graus e 180 graus e ângulos que são de 180 graus. E para cada um deles a gente dá um nome específico. Então, ângulos que são menores que 90 graus, a gente chama eles de ângulos agudos. Tá? Ângulos que são 90 graus, esses aqui são um dos mais importantes, tá? Vocês têm que saber, é ângulo reto. Tá? E é muito comum, quando vocês forem ver uma questão em que tem um ângulo reto, vocês verem esse quadradinho aqui, tá? Esse quadradinho significa que o ângulo é de 90 graus. Vocês podem pensar que o ângulo do quadrado ele é de 90 graus, então podem associar isso ao quadrado. Partindo aqui entre 90 e 180 graus, a gente chama ele de ângulo obtuso. Tá? E, por fim, que eu acho que é o menos importante, mas não podemos deixar de lado, né? É o ângulo de 180 graus, ângulo que a gente chama de raso. Tá? Então esses aqui são os mais comuns, mais importantes para vocês saberem, mas também tem o 180 graus. Então só um exemplo de ângulo agudo aqui, por exemplo, a gente tem 40 graus, que é menor que 90 graus. Um exemplo de ângulo obtuso, 135 graus. Que está entre 90 e 180 graus, tá? Então, além dessas classificações que são mais relacionadas ao valor do ângulo, a gente também tem que analisar relações entre ângulos. Mas antes disso, queria apresentar para vocês uma notação que é muito comum nas questões de vestibulares, uma maneira de apresentar os ângulos. Normalmente, os ângulos eles são formados por quê? Pela interseção de duas retas, ou dois pedaços de reta. Então, normalmente você vai ter 3 pontos, por exemplo, B, A e C, sendo A a união das duas retas. E entre as duas retas se forma um ângulo. Como que eles representam isso em questões de vestibulares? Da maneira seguinte. B, A chapéu, C. O que significa isso? Significa o ângulo formado pelos 3 pontos B a C. Mas não é qualquer ângulo, é o ângulo cujo vértice é o ponto A. Ó, note que o ponto A é o ângulo que tem ali o nosso vértice, né? É o ponto que tem o ângulo. Agora partindo para outro tipo de classificação, que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Essas classificações elas têm mais a ver com relação entre dois ângulos e não mais valor do ângulo em si. Como que a gente analisa isso? Ângulos complementares são dois ângulos que, se eu somar eles dois, a soma deles é igual a 90 graus. Tá? Então, por exemplo, se eu somar 30 graus e 60 graus, 30 mais 60 vai me dar 90 graus. Então eu posso dizer que 30 graus e 60 graus são ângulos complementares. Eles se complementam para dar 90 graus. E os ângulos suplementares? São dois ângulos que, somados, são 180 graus. Então, por exemplo, se eu somar 140 graus e 40 graus, a minha soma vai ser 180 graus. Então, analogamente, se eu posso falar que 140 graus e 40 graus são ângulos suplementares, desculpa.
Como que eu posso decorar isso facilmente? Uma dica que eu dou, associa suplementares à palavra super. O que é super? Super é além, é mais. Então, o suplementar, o super, ele é mais do que o complementar. Então, ele é 180 e o outro é 90, tá? Então, fica a dica para vocês lembrarem qual que é qual aí. Após isso, a gente também tem uma notação aqui que é bem comum, que é ângulos congruentes. O que é um ângulo congruente, né? Basicamente, são ângulos que são iguais, mas eles são apresentados de maneira diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu ângulo ABC, AB chapéu C, que é 20 graus. E eu tenho aqui o meu ângulo DEF, com o vértice em E, que também é 20 graus. Esses ângulos têm a mesma medida, 20 graus. Mas quando você bate o olho, você vê que eles parecem diferentes, porque eles estão rotacionados. Mas a medida deles é a mesma. Então esses ângulos a gente chama eles de congruentes. São ângulos que têm medidas iguais, tá? Essa é uma anotação bem importante que é comum também nas questões para vocês saberem. Partindo para o nosso próximo tópico, que é extremamente importante, isso aqui é um dos fundamentos para vocês fazerem questões de geometria plana, que são ângulos opostos por vértice. Por que eles são importantes? Se eu tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, ou congruentes, como preferirem, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o meu vértice O. Se eu pego esse ângulo azul aqui de cima, o ângulo oposto ao vértice, então, pensa aqui para cima, rebate para baixo. O ângulo oposto para ele é o BOD. Então, o ângulo AOC é igual ao BOD, porque eles são opostos pelo vértice. Então, a gente pode dizer que AOC é igual a BOD. De mesma maneira, o ângulo AOB é oposto pelo vértice ao ângulo COD. Então, eu também posso dizer que o AOD é igual ao COD. Tá? Então, propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Partindo para o nosso último tópico aqui do bloco, a gente tem a bissetriz de um ângulo. A bissetriz, ela é uma reta ou segmento de reta que divide um ângulo em duas metades, em duas partes iguais. Bom, esse bloquinho acabou. No próximo bloco a gente vai ver sobre retas paralelas, ângulos alternos internos e externos e alguns exercícios de fixação. Bom, gente, voltando aqui com a nossa aula, então, agora vamos falar sobre ângulos alternos internos e ângulos alternos externos e fazer algumas questões para finalizar. Bom, ângulos alternos internos e externos são classificações que a gente usa quando a gente tem uma situação bem específica, que é duas retas paralelas, então no nosso caso a reta R e a reta S, ou um segmento de reta também, né? Não precisa ser uma reta necessariamente. E a gente tem uma outra reta, ou pedaço de reta, que no nosso caso é T, cortando elas, tá? Então a gente chama também essa reta cortando de reta transversal. Quanto à classificação de ângulos alternos internos e externos, vamos começar pelos alternos internos. Por que tem esse nome? Alterno vem de estar alternando. Então vamos pegar aqui, ó, o ângulo DC, A e B, tá? Eles são o quê? Internos entre essas duas retas. Então eles estão na região entre a minha reta R e a minha reta S. Por isso que eles são internos. E alternos vem de A alterna, ou seja, está do outro lado que o ângulo B. E C está do outro lado que o ângulo D.
Qual que é o ponto de estar falando de ângulos alternos? O grande ponto é que o ângulo A e o ângulo B são congruentes, têm mesma medida. Assim como o ângulo D é congruente ao ângulo C, tá? Então, ângulos alternos internos são congruentes. Então, o meu ângulo C é alterno interno ao D e o ângulo A é alterno interno ao B. Ou eles são iguais, tá? Então, ângulos alternos internos a gente tem A e B, C e D. Em pares, né? E o A é igual ao B, o C é igual ao D, tá? Bom, se interno é o que está entre a reta R e a reta S, externo vai ser o que está fora dessa região. Então, são os nossos ângulos E, G, H e F. Bom, assim como aqui dentro, eles são alternos, então eles alternam de lado. O meu G é alterno externo ao meu H e o meu E é alterno externo ao meu F. Assim como os alternos internos, eles também vão ser iguais. Então, o meu E é congruente ao F e o G é congruente ao H. Agora, se você perceber aqui, a gente tem 4 ângulos em azuis e 4 ângulos em vermelho. Além deles serem alternos internos e alternos externos, a gente percebe que tem ângulos opostos pelo vértice também, tá? Então, os ângulos de mesma cor são congruentes. Então, se o meu A for 120 graus, o meu E também é 120 graus, o meu F também é 120 graus, e o meu B também é 120 graus, tá? E os outros ângulos em azul? Bom, vamos pegar um ângulo aqui A. O meu A, ele forma 180 graus se eu somar o D. Então, o A junto com o D forma 180 graus. Eles são suplementares. Então, a soma deles é igual a 180 graus, tá? Então, se eu tenho que somar D com A para dar 180, o meu D vale 60 graus, tá? Porque 60 mais 120 vai me dar 60. Como o meu D é oposto ao vértice com o G também vai ser 60 graus. Como o G é alterno externo com H, o H também é 60 graus. Aqui, oposto ao vértice com H é o C, então ele também é 60 graus. Então tudo se completa. Você percebe alterno interno, alterno externo, oposto ao vértice, tudo fica bem completo. Isso é o que a gente tem quando a gente tem essa situação de duas retas paralelas e uma transversal, tá? Agora a gente vai fazer algumas questões para fixar o que a gente viu tanto agora nessa parte, quanto da aula passada. A gente tem uma questão aqui da Mackenzie, 2014, vestibular da Mackenzie, e ele nos dá o seguinte: duas retas A e B, essas duas retas são paralelas, e eu tenho aqui outros dois segmentos de reta que formam essa figura. Ele nos dá que esse ângulo aqui é 60 graus menos x, esse ângulo aqui é 4x, aqui 2x mais 90 graus. E ele quer que a gente calcule o ângulo x. Bom, como que a gente começa o exercício? Vamos usar o que a gente viu aqui. Se esse ângulo aqui, 2x mais 90 graus, eu tenho que o ângulo suplementar a ele é esse daqui. Vou só marcar com a corzinha aqui, tá? Esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse meu ângulo aqui, ó. Repara, tem uma reta transversal, duas paralelas, olha o Z se formando aqui, ó. Tá vendo? Então eles são iguais. E a gente também percebe que esse ângulo total é um ângulo raso, 180 graus. Ou seja, se eu somar
60 graus menos x mais 4x mais esse tem que dar 180 graus. E esse também nada mais é do que o suplementar de 2x mais 90 graus. Então vamos unir essas duas informações. Esse ângulo aqui, vou chamar ele de y. Então, meu ângulo y é igual a 180 graus menos 2x mais 90. Né? Então, o meu ângulo y ele é suplementar de 2x mais 90 graus, o que equivale que a subtração de 180 a 2x mais 90 graus vai me dar o ângulo y. Isso aqui me dá 180 menos 90 menos 2x. 180 graus menos 90 graus dá 90 graus. Então, y é 90 graus menos 2x. Agora, a gente vai usar aqui também vale y, porque eles são alternos internos. E essa soma aqui dos meus três ângulos me dá um ângulo de 180 graus. Então, 60 graus menos x mais 4x mais o meu y, que eu achei aqui, e vale 90 graus menos 2x, tem que me dar o quê? 180 graus. Tá? Então, só resolver essa equação de primeiro grau e a gente vai ter o nosso x. Vamos somar os termos com x primeiro. Aqui eu tenho menos x mais 4x menos 2x. Então, fica 4x menos 3x igual a 60 graus mais 90 graus, 150 graus. Vamos passar para lá subtraindo. Então eu tenho 180 menos 150 graus. Daqui sobrou o quê? 4x menos 3x sobra x. E daqui 180 graus menos 150 graus sobra 30 graus. Então daqui eu posso concluir que x é igual a 30 graus. E essa é a resposta do nosso exercício, tá? Então, recapitulando o que a gente fez, primeiro, a gente percebe que se eu somar esses três ângulos aqui, dá 180 graus. Só que esse ângulo aqui, ele é alterno interno a esse ângulo aqui. E esse ângulo aqui também é suplementar a 2x mais 90, ou seja, a soma deles dois dá 180. Com isso a gente conclui que x é igual a 30 graus. Partindo para a nossa segunda questão. Questão do Instituto Federal de Goiânia. Eu tenho aqui uma situação parecida, mas ela é um pouco mais complexa. Por quê? Eu tenho meio que o dobro da situação que a gente viu aqui nessa situação, em duas retas paralelas e uma transversal. Aqui a gente tem duas retas paralelas, vamos falar de A e a linha, e uma transversal B. E além dessa transversal B, eu tenho uma transversal B', que é paralela a B. Então eu tenho dois conjuntos, dois pares de retas paralelas, A e A', B e B'. Sendo B e B' transversais de A e A'. Ele me dá que aqui é x mais y, 118 graus, 62 graus e 2x mais y. E ele me pede o valor de x e de y. Tá? Como que a gente pode começar atacando esse problema?
vamos usar o que a gente aprendeu na aula de alterno interno e alterno externo. Vou usar as cores aqui para ficar mais fácil, tá? Olha, a gente tem aqui, esse ângulo aqui é oposto ao vértice de x mais y. E ele também está aqui, ó. Então, o x mais y, ele é alterno externo desse ângulo aqui. Então, aqui também vale x mais y. Beleza? Se aqui vale x mais y, aqui também vale x mais y. Certo? Certo. Vamos pegar uma outra visão. Vamos ver isso aqui como sendo B e B' as minhas retas paralelas. E, na verdade, o A e o A' são as transversais. Então, inverte. Antes a gente estava vendo o A e a' como as paralelas e o B e o B' como transversal. Agora vamos ver o B e B' como sendo as retas paralelas e o A e a' como transversal. Você pode notar, se B e B' são as minhas retas paralelas, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Percebe? Região entre as duas retas paralelas, transversal, transversal. Tá? E esse ângulo aqui também é igual a esse, porque ele é oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui é alterno interno com 62 graus. E esse aqui é alterno externo com esse daqui, ó. Tá? De maneira análoga, a gente pode também fazer esse ângulo aqui, ó. Aqui, aqui, esse aqui também vai ser. Aqui, com aqui oposto pelo vértice. Esse aqui vai ser alterno externo com esse aqui. Esse ângulo aqui também vai estar aqui e aqui. Tá? Bom, agora a gente precisa realmente resolver o problema. A gente já analisou a figura, anotou os ângulos. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. 118 graus e 62 graus. Nota que x mais y, que é esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Né? Porque todos os ângulos de vermelho são iguais. X mais y está aqui. E como aqui é oposto pelo vértice a esse, x mais y é igual a 62 graus. Além disso, todos os ângulos em azul são iguais. Logo, esse ângulo aqui, ó, 2x mais y, é o ângulo em azul, ele está aqui e está aqui também, ó. Então aqui, 2x mais y, só que ele é oposto ao vértice de 118 graus. Então 118 graus é igual a 2x mais y. Certo? Bom, isso é suficiente? Vamos pensar. Para ser suficiente, eu tenho que ter mais equações ou igual do que o número de coisas que eu quero descobrir, as minhas incógnitas. Eu tenho duas equações, x mais y igual a 62 graus, 2x mais y igual a 118 graus. E eu tenho duas incógnitas, x e y. Então, como são números iguais, eu posso dizer que são condições suficientes. Então, primeiro eu tenho que x mais y é igual a 62 graus. E depois eu também posso dizer que 2x mais y é igual a 118 graus. Tá? A gente vai cair num sistema de duas equações lineares, primeiro grau. Como que a gente pode resolver esse sistema?
eu vou multiplicar a equação de cima por menos 1. Por quê? O coeficiente do y é igual ao de baixo. Então, se eu subtraio a equação de cima na de baixo, o y vai anular um com o outro. Então, multiplica por menos 1, vai ficar menos x menos y é menos 62 graus. E agora eu vou somar isso com isso. Então aqui eu tenho 2x mais y igual a 118 e menos x menos y igual a 62, menos 62 graus. Vamos somar as duas. 2x menos x. X. Y menos y vai dar 0. E do outro lado tem 118 graus e menos 62 graus. Então fica 118 menos 62. 118 menos 62 vai dar 56 graus. Então, x é igual a 56 graus. Acabou? Não. Preciso achar o valor de y ainda. Bom, se x mais y é igual a 62 graus e x é igual a 56, quanto que eu preciso que o y seja para dar 62 graus? Vamos fazer aqui. X mais y igual a 62. Então, meu y é igual a 62 menos 56. Logo, meu y é igual a 6 graus. Tá? 62 menos 56 vai me dar 6. Então, eu consigo concluir o exercício com o valor de x, o valor de y. Recapitulando como que a gente chegou neles. A gente tem x mais y aqui, 118 aqui, 62 aqui e 2x mais y aqui. Esses ângulos aqui, ó, 2x mais y oposto pelo vértice com esse. 2x mais y alterno externo com esse. E esse aqui é alterno interno com esse. Agora pensa nessas duas retas aqui, são transversais e essas paralelas. Então esse meu ângulo aqui, ó, ele vai ser interno, alterno interno com esse. E esse ângulo aqui, ó, vai ser alterno externo com esse. Tá? Então eu posso concluir que esse aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Só que esse é oposto pelo vértice com 118 graus. E do mesmo jeito eu posso fazer com esse ângulo aqui, ó, x mais y. É oposto pelo vértice a esse, alterno interno com esse. Esse aqui, se eu analisar essas duas retas aqui, ele vai ser alterno externo com esse, que é 62 graus. Então, x mais y é igual a 62 graus. Com essas duas questões, a gente pode entender melhor como utilizar esses conceitos que a gente aprendeu, de retas paralelas e uma transversal, alternos internos, alternos externos, ângulos congruentes, ângulos suplementares, que são 180 graus, né, somados. E com isso a gente termina essa parte de ângulos, tá? Na próxima aula a gente vai ver também outro tópico bem importante, que é a aula de triângulos, que a gente vai usar bastante, o que a gente viu nessa aula para entender melhor triângulos, tá? Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.